Vamos ver se vai dar alguém essa hora, né? 11h41 da noite, entrou gente. A Vanessa tá aí. E Rafa, a galera toda aí, né? Bora aí ver se entra mais um pouquinho. 71 pessoas. Bora lá, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Não sei quantos de vocês vão fazer essa prova amanhã, né? Da Polícia Civil do Paraná. Se você estiver aí e eu não tiver a chance de encontrar, queria desejar muito boa prova, tá? E para quem não tá, eu queria até conversar um pouco com vocês. Hoje aconteceu uma coisa incrível e eu queria falar com vocês sobre isso. Brenda, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Eu tô... Contar. A gente se reuniu aqui em Curitiba com os alunos e tudo mais. E não deu nem tempo de eu comer, né? E eu tinha pedido uma bebida, né? Um drink sem álcool. Só que os caras meteram álcool e eu tô meio que... Eu não bebo, vocês sabem, né? Eu tenho alergia, eu tô meio assim, né? Meio tonta. Eu tô meio esquisito. Eu não sei nem se eu tô conseguindo raciocinar muito bem, mas eu queria fazer e eu acho que assim eu consigo até falar mais, né? Vamos lá, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre duas coisas e que eu lembrei muito hoje, né, quando eu tava conversando com os alunos, né? Vocês sabem que eu não sou muito de ficar contando muito, a fazer parte motivacional, eu tento, né, mas isso não é às vezes tão natural. Então talvez um pouco alcoolizado fica mais fácil aí de falar pra vocês, né? Na realidade, vai ser uma live curta, só que eu queria até deixar ela, eu vou deixar ela salva. Pra toda vez que você estiver desanimado, você pensa nisso daí que eu vou falar agora. E inclusive uma coisa que aconteceu hoje, né? E eu queria compartilhar com vocês, até porque tudo que a gente faz é pensando em vocês. A Cleneide tá aí. A Mari entrou agora, né? Duas coisas que eu acho muito importante. Concurso. E amanhã tem uma prova. Se você vai fazer a prova amanhã, eu queria compartilhar o que foi o dia da minha prova para delegado federal, né? Lembro muito bem disso, lembro muito bem mesmo. E isso eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu acho importante. Só para contextualizar, eu fiz a prova de 2013 e 14, né? Era uma prova que a Polícia Federal não fazia prova para delegada fazia 10 anos. A última prova tinha sido 2004 e a minha prova foi 2013 e 2014, né? Então quase 9, 10 anos sem prova. Então você imagina quantas pessoas estavam se preparando na expectativa, quantas pessoas estudaram durante muitos anos para essa prova. E vocês sabem a minha realidade. Eu só falar não é para contar vantagem, até porque senão... Não, aconteceu comigo, deu certo, né? Mas eu estudei durante a faculdade. Na minha época eu não precisava de prática jurídica e eu pude fazer essa prova. E eu lembro muito bem que foi uma prova que foi muito complicado, né? Porque ela ficou um ano suspensa. Quando eu fiz a inscrição, fiz da primeira vez, eu estava na metade da faculdade e eu não ia conseguir fazer a prova. Foi a suspensão que me trouxe a possibilidade de fazer a prova para poder concorrer. Naquela época eu estava no 8º período da faculdade, por aí, talvez, né? Carregando várias matérias, trabalhando também, eu trabalhava no TRT. Não estava muito satisfeito com o trabalho, apesar de pagar salarialmente, tá bem. E, como é que fala? E fui fazer a prova. Eu me preparei da forma que eu pude na época. Eu já vinha estudando um tempo antes do edital, mas foi com o edital da Polícia Federal aberto que eu resolvi encarar a prova de delegado, né? Então, de embriaguez involuntária, né? Seria aí, talvez entraria excludente de culpabilidade. Se eu falar merda aqui, então vocês me desculpem, mas não, eu tô sóbrio o suficiente para fazer essa live. E eu lembro que eu cheguei no local de prova, quem é do Espírito Santo, conhece o Espírito Santo, né? Tem uma avenida bastante famosa lá e que tinha bastante universidade. Hoje até, acho que nem tem tantas assim. E eu lembro que o prédio que eu fui, foi um prédio que era só para delegado fazer prova, né? Então era só candidatos delegado. Eu lembro que eu cheguei, eu tinha feito minha parte dentro do que era possível. Eu sei que você também pode tá nessa situação agora. E eu lembro que eu cheguei, eu falei, cara, quanta gente para fazer aquela prova. Eu lembro que o prédio tava lotado mesmo. E eu olhei assim, eu falei, cara, será que vai dar, né? Eu fiz minha parte, não foi a melhor preparação, não tive o tempo necessário. Pessoas se prepararam melhor, mas eu dei o meu melhor. Eu lembro que eu sentei assim na calçada, né, no meio-fio mesmo da entrada da universidade, faltava um tempo ainda para poder entrar, e eu lembro que eu vi a viatura da Polícia Federal chegando, né, com o giroflex ligado, né, e eles, quando estavam entrando no prédio, eles ligaram assim para os candidatos, né, sair da frente para a viatura entrar no prédio. E a viatura lá com o giro caracterizada, aquela viatura preta que vocês tanto sonham, né, e gostam e tal, entrou. Desligaram o carro e do carro saiu um delegado, né? Aquele delegado, sabe, bem antigão, assim, cana antigo, cara bem barrigudinho, colega, né, terno e tal, Ray-Ban, o óculos de delegado,
com a arma na cintura aqui, no coldre, né? O terno aberto, bem aquele estilo mesmo. E com o distintivo escrito Delegado Federal. Eu lembro muito bem disso. Eu tava sentado e olhando assim. E eu olhei pra esse cara, esse colega, né? Que virou meu colega então. Eu falei, cara, já pensou se um dia eu posso virar um delegado federal, né? Quem sabe? Eu fiz minha parte, eu vou fazer o que é necessário nessa prova. E eu vi aquele cara, e engraçado, ele desceu da viatura, ele olhava assim, né, tipo assim, pra todo mundo, cheio de gente, todo mundo olhando, né, pô, sonho todo mundo ser delegado federal, e olhando assim, né, claro que ele não falou isso, ô seus bosta, vocês sonham ser o que eu sou hoje, né, então, mais ou menos daquele jeito. E eu olhei e falei, vou fazer minha parte. E o que aconteceu, né, e o resto é história e vocês sabem muito bem o que acabou acontecendo. Eu fui aprovado, né, e vida seguiu, e eu estava já em Porto Velho e no ano seguinte teve a prova de agente. Eu lembro que um dia, o superintendente da época, gente boa demais, né? Gente boa demais, Guy. Ele chegou para mim, me chamou no gabinete e falou assim, ó, Juliano, tem um serviço aí pra você. Eu falei, o que foi? Ele falou, ó, você tem essa cara de nerd, né? Você deve... Desse jeito ele falou comigo. Você tem essa cara de nerd. Na época eu nem era professor, e se eu fosse nem poderia assumir isso, né? Você tem essa cara de nerd aí, eu escalei para você ser o responsável pela prova prova de agente de Polícia Federal que vai ter esse ano, né? Porque não sei se você reparou, se você fez a prova da PF, todo local de prova tem, né, a Polícia Federal lá, e não é enfeite, tá? A gente tem que ir lá mesmo, porque tem fazer a fiscalização, né, conversar lá com o pessoal do CESP e tudo mais. A prova da Polícia Federal é bem diferenciada. E ele virou pra mim, ó, eu te escalei. Você vai lá no Tubico no dia da prova de agente. Aí eu falei, tá, né, você mandou, vou tirar uma folga, né, vou conseguir tirar a folga. E ele falou, não, tudo bem, depois você tira a folga, vai trabalhar domingo, depois você compra. Eu falei, então tá bom, então estamos dentro aí, bora trabalhar. E daí eu fui, né, fui numa universidade que, a finca, quem é de Porto Velho deve conhecer, uma universidade bonita, grande e tal. E eu cheguei, né, e eu fui, e olha, isso que eu falo pra vocês, tá, essa parte motivacional, bêbado eu consigo falar melhor, né, se bem que eu não tô bêbado, eu tô meio alto só. Eu cheguei lá e foi engraçado, né? Fui eu e 3 agentes, né? Na hora que eu desci da viatura, eu tomei conta, eu lembrei do que tinha acontecido um ano antes, né? Um ano e pouquinho antes. Eu de terno, eu com a arma, eu sem o Ray-Ban, não tava com o Ray-Ban, mas eu tava com o distintivo de delegado federal. E eu falo pra você o seguinte, né? Naquele momento eu lembrei exatamente do momento que eu tava sentado lá naquele meio fio e pensando, será que um dia eu vou conseguir realizar isso, né? Alcançar um cargo tão desejado, né? E um ano depois eu tava lá, né? E as pessoas que estavam lá fazendo a prova, eu vi, eles me olhavam, falavam, nossa, e eu vi apontando, né? Nossa, aquele japonês é delegado, aquele japinha é delegado federal, tal. E o que eu falo é isso, né? Tipo, acreditar. Ninguém te garante que você vai passar amanhã, né? Se for a sua prova amanhã ou eventualmente a sua próxima prova. Mas faz sua parte. Se você acredita, né? E eu fiz a prova de uma forma assim, claro, dei o meu melhor, né? Fiquei nervoso, é normal, porque se você se prepara, você se dedica, tem ansiedade. Mas o que eu queria te dizer é isso, às vezes você não sabe, né? O que vai acontecer naquele dia. E aquele dia foi uma mudança de vida para mim, né? E dali um ano eu estava fazendo aquilo que o colega tinha feito um ano antes, né? E quem sabe não é você na próxima prova. Talvez esse depoimento que você está vendo de um professor seu, né, meio alcoolizado, você fala, nossa, ele contou a história de vida dele. Quem sabe daqui meses, né, talvez anos, esse ano, você vira e fala, nossa, eu passei na prova do UFP, da Polícia Civil do Paraná, né, que é a prova que está tendo agora. E isso é algo assim que eu falo, né? Sem colocar pressão. Mas acredita, porque uma chance que você precisa um dia, né? Pra mim foi 5 horas, não teve outras fases. Mas aquilo eu olhei e fiquei pensando, como a vida é, né? A gente às vezes não imagina isso, e ela dá voltas. Então, o primeiro recado que eu queria deixar para vocês é acreditar. Isso é muito importante. Acredita se você se preparou, não duvida da tua capacidade, né? Eu tinha tudo para não conseguir, né? Não porque eu não me sentia capaz, mas eu tive pouco tempo, eu tive muitos percalços durante isso, mas deu certo. E a outra é uma história também que eu acho que é importante, né? Além de acreditar, eu acho que vocês têm que ter outra coisa também. Não adianta você só acreditar. Existe algo que é o trabalho. E o trabalho é algo diário, né? Isso daí eu queria contar. E vocês sabem um pouco dessa história. Quem não sabe, talvez esteja ouvindo isso a primeira vez.
Eu comecei a querer dar aula, no ensino médio, né? Eu era voluntário, né? Tinha um programa que chamava Amigos da Escola, em que pessoas iam ser voluntários em escolas públicas. E eu ia, né? Já era aluno do ITA, e tentava dar aula para crianças de ensino médio, né, dando aula de matemática e física, e nunca deu certo. Eu não conseguia atingir os alunos, eu não conseguia fazer com que eles compreendessem o que eu falava, né? Talvez porque matemática e física eram matérias que para mim eram naturais, e daí para mim era muito óbvio, né? Então daí eu tinha essa dificuldade de conseguir alcançar o aluno. E eu tive várias boas oportunidades, não me faltaram, porque eu tinha a capacidade, por exemplo, de ser um bom matemático e físico, né? Tinha feito ITA. Só que uma coisa é você ter a capacidade de resolver uma questão de matemática e física, outra coisa é você pegar uma pessoa que não entende aquilo e ensinar. E isso é em qualquer área da tua vida que você queira ensinar, você tem que ter a capacidade de alcançar o seu aluno, né? Por isso que eu falo, às vezes para mim dar aula de direito é muito mais fácil, porque direito nunca foi óbvio para mim. E aí os métodos que eu utilizava para poder estudar era a forma que eu ensino vocês. Por isso que muitos alunos que não são da área do direito entendem muito o que eu falo, né? Eu percebo isso daí. E foram muitos anos, né? Eu tentando dar aula, 2000, e eu comecei isso talvez 2004, 2003, 18 anos. 2003 foi quando eu comecei esse projeto do Amigos da Escola. 2003, a gente está em 2021, 18 anos, né? E 2008 foi o último ano que eu dei aula em pré-vestibular, né? Eu dei aula em um cursinho grande e tal. Eu dava aula, inclusive, antes de passar no direito. E eu lembro que chegou no final do ano, o coordenador virou para mim e falou: Juliano, olha, a gente não vai poder continuar contigo, né? Os alunos sentem muita dificuldade com o que você fala, tipo, a gente sabe que você é esforçado, você é muito capaz, né? Tipo, intelectualmente, mas você não nasceu para dar aula. E aquilo, eu lembro que foi muito perto do Natal, assim, nossa, eu fiquei muito mal. Nem comentei com minha família, né? Pra minha família eu falei, não, eu pedi pra sair, mas na realidade não, eu tinha saíram comigo. E aquilo foi duro, não porque a forma que foi falado, porque era verdade, não era mentira. E eu nunca me importei de ouvir a verdade. E falo pra você que aquilo me marcou tanto, né? E era um sonho que eu tinha, que eu enterrei aquele sonho, tá? Eu enterrei aquele sonho durante 2008, 10 anos. 10 anos, exatos 10 anos. Eu lembro que eu estava numa academia, né, o professor Nakano, o César Nakano, uma pessoa que eu admiro muito, né, eu tenho um respeito enorme, excelente professor e excelente profissional, e uma pessoa também que tem visão, né? E ele virou, me encontrou na academia e falou: olha, vem cá, você é delegado federal? Eu falei: sou. Né? E ele falou: você não quer dar aula no meu cursinho? Ele chama todo mundo para dar aula. E eu lembro que eu falei assim, né? Eu lembro assim, bem, na hora que ele falou isso para mim, eu falei, respirei, e saiu da minha boca: quero. Eu nunca tinha dado aula de direito, né? Nunca tinha dado aula de direito penal, principalmente que era uma matéria que eu não gostava. Processo penal também não gostava na faculdade nem nada. O Raposa falou que chupa. Não, ao contrário, esse coordenador é uma pessoa que eu gostava muito e eu respeito muito ele. E ele fez o que era certo, eu não tinha condições de dar aula. Eu não tinha, tá? E ele fez o que tinha que ser feito para os alunos. Eu acho que estava mais que certo. Isso aí eu não posso ser arrogante e achar que foi uma injustiça comigo, eu fui lá. Uma coisa que eu assim penso, né, eu vejo muito de vocês lutam muito para querer se autoafirmar, de a pessoa me humilhou e daí então eu vou provar para ela que eu sou bom, a pessoa não acreditou em mim, eu vou provar a ela que eu sou melhor do que ela imaginava. Não foi isso. Na realidade, eu entendi aquilo como sendo real, uma crítica real, e eu tinha consciência de que eu não tinha capacidade para aquilo naquele momento. Então eu nunca fiz pra me provar, né, depois, assim, nunca mesmo. E eu lembro que saiu assim, tão naturalmente, eu falei: vou dar aula. Depois que eu pensei, eu falei: porra, Juliano, você é doido, cara, você vai dar aula de direito penal, processo penal, que ele deixou eu escolher ainda, né? Pô, duas matérias que eu nem gostava, tal, né? Tava me adaptando como delegado, enfim, e eu falei: meu Deus, né? E daí o Nakano marcava uma aula pra teste, né, que ele ia testar, também não é doido, né, chama qualquer um. Ele marcava uma aula teste para só ele assistir. Eu marcava com ele, ele ia e eu desmarcava. Eu marcava, ele ia e eu desmarcava. Eu lembro até hoje que aí a secretária dele ligou e falou assim: o Nakano, ele falou o seguinte, que é a última vez que ele vem, tá? A próxima você tá fora. E eu falei: tá bom, bora, bora lá treinar. E daí eu fui lá dar uma aula, né, de teoria do crime. Eu fui tremendo, assim, né? Lembrando, e eu não parava de pensar.
você não nasceu para isso, Juliana, você não nasceu para isso, você tenta, mas não é para você, né? Eu falei, tudo bem, se ele não gostar, só ele vai ver e vida que segue. E daí eu dei uma aula, errei os negócios, ele me corrigiu ainda, e quando terminou a aula foi 15 minutos, né, que pra mim demorou quase uma vida. Ele falou que foi rápido, mas ele virou pra mim com aquela cara de cu que ele sabe fazer, né, que na cana é marrento pra caramba, né, o grande é meio marrento assim, mas ele falou assim, gostei, tá bom, tá aprovado. Eu, o quê? Não, tá aprovado, manda ver aí, pode começar a dar aula. Eu li assim, sério? Sério? Pode escolher aí, pode pegar a matéria. E eu fui. E eu lembro até assim, sabe? Vou começar a dar aula direito. E alguns alunos, até que foram meus alunos no presencial, né? Nossa, eu tenho que me segurar, né? Eu já não sou muito emotivo, né? Meio alto. Eu entrei na sala e eu sou extremamente tímido, você pode não acreditar. Eu entrava na aula, eu não falava nada, entrava, falava as aulas e tal, e saía, né? No intervalo eu ficava quietinho lá, assim, e eu lembro que eu rezava no início da aula, tomara que os alunos gostem, tomara que eles entendam o que eu tô falando, né? Tomara que dê certo. E pra mim, eu vinha de uma época muito difícil, eu tava com depressão na época, né? Eu via na aula, assim, como uma chance de terapia, né? Eu sei que vocês têm muita ansiedade, eu sei que vocês passam por momentos difíceis, e é natural, né? Eu era delegado já e já tipo, passei por isso, né? Foi muito difícil pra mim. E eu falava, poxa, eu queria que isso aí desse certo, porque é algo que dá, assim, eu sempre falo, vocês aí às vezes reclamam, né, que a vida de concurseiro é difícil, mas vocês têm uma coisa que eu acho que é muito assim, sabe? Por isso que eu gosto de concurso, que vocês têm um objetivo de vida, né? Sua vida tá uma merda hoje, pode estar, né? Mas eu tenho certeza que você sempre pensa, o problema que eu tenho hoje, ele vai ser solucionado quando eu passar num concurso. Mentira, você vai ter outros problemas. Mas você encara isso como sendo a oportunidade de você... tá zoando com a bebida? Não, foi sem querer, mas eu tô bem, tô sóbrio, tá? Mas aí eu até resolvi fazer essa live aqui com vocês. E tá bem assim, né? Aí eu lembro que eu rezava assim, falava, nossa, tem que dar certo, tal, tem que funcionar. Eu queria muito que desse certo. E milagrosamente os alunos gostaram. Eu lembro assim. Aí eu perguntava sempre assim, o que eles estão achando? Eu falei, não, eles gostam. Eu falei, você tem certeza? Eu, não, gosta, Juliano. Eu falei, não, estão gostando, não. E eu fui me soltando. Eu fui aprendendo, né, cada dia, né, aprendendo mais da aula. E outras oportunidades surgiram no AEP, né? A primeira vez que eu fui gravar uma aula, eu não consegui gravar, porque eu não acertava meu nome. Eu errava, eu não conseguia falar, Juliano, eu não conseguia falar essa frase. Tudo bem, boa noite, meu nome é Juliano Yamacau, eu sou seu professor de Direito Penal. Eu não acertava, né? Na época, a Letícia, que trabalha no Alfacom, ela tinha ido para Rondônia para estruturar o AEP, foi muito paciente comigo, falou, não, volta outro dia que você grava. E as coisas deram certo e foram indo, depois veio o Alfacom na minha vida também, né? Eu sou muito grato ao Evandro, né, que deu essa chance para mim, todos, né? E, assim, eu falo, né, às vezes você pensa, né, meu sonho é ser policial, meu sonho é passar num concurso público, tô aí na luta. Pra mim, ser professor demorou mais de 18 anos, né? E eu falo isso hoje porque eu voltei andando, né, do restaurante e tava lembrando do que foi hoje, né? Eu falo pra vocês o seguinte, hoje eu tinha combinado no local, né? Até subestimei vocês, né? Porque eu achei que ia dar menos gente. E até tinha falado com o pessoal, e a gente tinha falado, porque o pessoal confirmou umas 100 pessoas, e até o dono do estabelecimento falou, normalmente quando o pessoal confirma, vem menos, né? Então acho que vai vir uns 60. Eu falei, vai vir umas 60 pessoas. E o que aconteceu, né? A gente fechou o local, tinha mais de 130 pessoas, eu tive que botar gente no outro restaurante do lado para depois entrar. E daí eu penso assim, né? Claro, na hora eu conversei e tal, fiquei assim, mas a vontade de voltar no tempo e falar, olha, acredita, né? Vale a pena você tentar, né, lutar. Escute muito não, você vai reprovar muitas provas, né? Não é a primeira chance que você vai ter, você vai evoluir também, né? Eu evoluí como professor, como pessoa. A prova da Polícia Federal me fez enxergar diferente por conta da dificuldade que foi. Então, você imagina, né? Um cara que há 10 anos atrás, mais, né, 13 talvez, falaram, você não leva jeito para dar aula. Você chegar numa cidade
e chamar a gente, né? Falar assim, vamos lá, pra gente poder encontrar. E na véspera da prova, para vocês estarem tranquilos, porque eu acho que isso é importante, mais do que vocês às vezes se estressarem com revisão, se cansarem, mas você sentir, ver outras pessoas que também vão fazer concurso, né? Muitas pessoas que não se conheceram lá na hora, tal. E era o que eu sonhava, eu sempre falava isso com a Mariana. Mariana, eu quero encontrar alunos que pensam parecido comigo, né? Tem gente aí parecida no país inteiro. E se chegar lá, ter 160 pessoas por aí, quase 130, e chegar assim, professor, você me ajudou. Assim, sabe? É foda. E eu sei disso, né? Eu falo pra vocês que ser delegado foi algo que aconteceu na minha vida, né? Só que eu sei que pra vocês ser policial, às vezes é algo assim que vocês sonham muito. Então, é diferente, eu enxergo isso, assim. Assim, por exemplo, se eu tivesse delegado, juiz ou coisa do tipo, até porque eu entrei pro direito não pensando em ser delegado, jamais. Aconteceu. Mas eu sei que muitos de vocês pensam em ser policial e não vejam, não veem de outra forma. E eu penso assim, né, que isso tudo que culminou hoje, e eu falo, hoje tive muitos momentos como professor, só que foram, assim, marcantes, né? Por exemplo, uma live que teve mais de 2.000 pessoas, né? Online de uma vez só. Para mim foi muito forte. O Alisson, né? Aquele aluno de Pernambuco que a gente conversa até hoje. O menino vai fazer prova amanhã. Que me marcou muito, que o pai morreu de Covid. E hoje também, sabe? Eu já fiz outros encontros, mas esse foi o primeiro organizado. E você conseguir ter esse reconhecimento, né? Eu não sou hipócrita, né? Hoje o direito simples obrigatório, não, nem o curso, né? Nem o projeto. Mas vocês me deram tudo que eu tenho, que eu quero e que eu gosto, sabe? Assim, realização profissional plena, eu tenho hoje, assim, sabe? De eu chegar e onde for, né? Pô, meia-noite, 445 pessoas ouvindo. É muito assim, né? Pra mim. E eu penso assim, eu até tava falando na mesa, cara, quem que me tiraria de casa numa véspera de prova pra eu chegar num lugar e só pra dar um oi? Não sei, eu não sei. E isso eu mostro pra vocês. E vocês falam, mas ser especial? Merda nenhuma. Eu fui rejeitado várias vezes como professor. E você ficou conhecido por causa de curso, por causa disso, por causa daquilo, porque você é delegado, isso tudo conta. Mas eu te falo uma coisa, isso vocês sabem, né? Quem segue sabe disso. Eu acho que o que mais diferencia é que não tem uma pessoa que assista a minha aula, pode até não gostar, mas ele sabe que eu faço com coração, né? Tipo, não importa, né? Eu até evito falar que eu tô cansado, mas vocês sabem, é visível na minha cara que às vezes eu tô cansado. Mas não tem um dia que eu falo, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou fazer algo por eles, né? Eu brigo por vocês, assim, às vezes até me disponho, né? Eu tive brigas homéricas com Mariana, né? O pessoal da equipe sabe, eles se unem, assim, até falando, o Juliano aqui não gostou, né? Então eles se ajudam, porque sabem que eu cobro, né? E uma coisa é fato, eu sempre falo, gosto de vocês que trabalham comigo, mas eu gosto mais dos meus alunos, tá? Eu gosto e eu compro qualquer briga por eles, né? E isso é o que faz. E vocês falam muito de motivação. Eu não entendo o que é motivação, porque eu nunca tive muito isso. Eu falo da minha mãe que nunca acreditou, né? Enfim, eu fui muito assim de fazer as coisas sozinho. Eu acredito em trabalho, disciplina, todo dia. Eu faço live todos os dias desde da PRF, né? Poucas vezes eu não fiz. Então, e é dia a dia, né? A gente começou esse projeto sem apoio, né? Eu e a Mariana, assim, né? A gente tem 82 mil inscritos no YouTube, Instagram também, né? Ele cresceu depois que a gente começou o nosso projeto. E eu falo assim, sabe? Não é fácil. E a vida de vocês também não é fácil, né? E a gente vive isso com vocês. A gente sente o que vocês sentem, né? Então, o segundo recado, e talvez mais importante do que acreditar, porque mesmo quando você não acreditar, tá? Faça o que você tem que fazer.
luta todo dia, entendeu? Acredita que dá certo, porque sem perceber você vai ver que as coisas acabam funcionando. E hoje a gente tem isso, né? Eu te falo, assim, pra mim, zerei a vida, digamos. E eu te falo com toda sinceridade, porque na prova da Polícia Federal eu me cobrava muito, é uma coisa que eu sempre falo com vocês, que eu tinha irmãos que tinham sido juiz, promotor, e a sensação que eu tive na PF foi de alívio, não alegria. E é uma coisa que eu acho que não precisava ter feito comigo, né? Eu me cobrar tanto como às vezes se cobram. Por isso que eu falo, não se cobrem tanto. Não falo da boca pra fora, eu passei por isso. Mas eu te falo, assim, passar na Polícia Federal foi um orgulho grande pra mim, assim. Mesmo que eu não tenha comemorado, mesmo que eu tenha sentido aliviado e mesmo que tenha sido algo muito difícil. Mas vencer, assim, um concurso público não é nada, te falo, comparado com esse desafio que é conseguir ajudar vocês de alguma forma, mesmo que mínima, né? Mesmo às vezes a gente cobra porque, né, a gente precisa porque o projeto cresceu e a gente quer trazer mais qualidade, né? Trazer possibilidade de estudo para quem não tem. A gente oferece várias oportunidades também para quem quer ser afiliado. E eu falo, né? Eu não acredito muito em faz, vença, senta, estuda, faça isso que você vai ter o que eu tenho. Eu acredito que você vai trabalhar, vai lutar e não desanimar, né? E eu acho que isso faz dar muito certo. E é isso. Eu espero que mais do que palavras, isso não é muito comum, né? Eu acho que eu tô falando até um pouco mais do que o normal, até pelo drink. Mas que vocês acreditem e amanhã pensem nisso, tá? Quem for fazer a prova. Pode ser que essa seja a sua, né? Pode ser que seja sua hora, você seja o Juliano daquela prova da Polícia Federal. Você vai olhar um policial que vai estar lá e falar, poxa, talvez eu seja esse amanhã, e vai ser. Para alguns vai ser. Poucas vagas, vai ser. Mas se não for, você seja o Juliano que não desistiu lá atrás de dar aula. E eu te falo, tá? Vocês é o que fazem isso dar certo. E muito obrigado de coração, tá? Amanhã deem o seu melhor. E obrigado.